Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aula do canal Gospeltech 316, Alessandro Moraes. Nesta aula de hoje nós iremos aprender a lição 11 do nosso curso Alicerces Firmes, a promessa e a maldição de Deus. Gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado aí em todas as videoaulas desse curso maravilhoso. É um estudo bíblico, é um estudo onde nós estamos tocando na superfície de cada assunto da Bíblia. Então nós iremos ver aí a Bíblia desde Gênesis até os Evangelhos. Lógico que não é um estudo muito detalhado de cada coisa, mas ao final dele nós vamos conseguir compreender, entender e discernir cada parte da história bíblica. Então, como o próprio nome do curso já diz, Alicerces Firmes. Então, esse curso é para criar em nossa vida um alicerce, para que nós, tendo um alicerce firme, bem construído, nós possamos, em cima dele, poder construir mais e mais coisas sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos de Deus para nossas vidas, tá? Então, toda construção, a gente fala que o alicerce é o mais importante, né? Porque se você não fizer um bom alicerce numa construção, essa construção pode desmoronar mais para frente, pode rachar, pode trincar, enfim, pode acontecer inúmeros problemas. Então, esse curso também é um curso essencial para nossas vidas, principalmente para aquelas pessoas que estão ingressando, que estão começando agora a sua vida junto com Cristo, a sua vida junto com a Bíblia, junto com a Palavra de Deus. Ok, pessoal? A lição 11 de hoje, nós já estamos começando ela na apostila número 2, tá? Então, na descrição desse vídeo, você vai ter o link da apostila número 1 para fazer o download, e agora vai ter o link também dessa apostila 2, que são as lições de número 11 até a lição de número 20, tá? Então, se por acaso esta é a primeira vez que você está acompanhando esse vídeo, esse curso Alicerces Firmes, você pode fazer o download da apostila 1, da apostila 2. Todas as outras aulas, desde a aula 1 até a aula 10, estão aqui no YouTube. Eu deixo elas todas gravadas, tá? Então você pode estar acompanhando esse curso desde o seu início. Se você ainda não se inscreveu no canal Alessandro Moraes, você possa se inscrever, possa clicar aí no sininho de notificações, né? Sempre que eu lançar um vídeo novo, você vai ser avisado. E principalmente compartilhem aí com seus amigos, com as pessoas amadas, com seus vizinhos, com seus parentes e familiares, porque a gente fazendo essa parte no reino de Deus, de estar compartilhando a palavra dele, é algo importantíssimo, tá? É a nossa função poder aí compartilhar a palavra de Deus para que outras pessoas também venham a conhecer o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia do que Deus já fez por nós, tá, pessoal? Então, o Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia do que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Ele já nos deu a salvação em Cristo Jesus, tá? Então, é isso aí. Bom, nós temos que revisar as perguntas aí da lição passada, que foi a lição 10, tá? Tem várias perguntas, e a lição de hoje também, ela é um pouquinho maior. Então não quero me alongar mais, vamos direto ao assunto aqui. Vamos primeiro às respostas da lição 10, depois a gente vai orar e começar a lição 11. Então vamos lá, pessoal. As perguntas da lição passada, né? Quando Satanás aproximou-se de Eva para enganá-la, ele falou com ela face a face para que ela pudesse vê-lo e saber quem ele era? Ou seja, ele estava realmente se apresentando para Eva: olha, Eva, eu sou Satanás, estou aqui para te enganar? Não, lógico que não, né, pessoal? Então, pergunta 2. O que Satanás usou para se disfarçar quando falou com Eva?
ele usou uma serpente, um animal, né? Que naquela época, quando Deus criou todas as coisas no princípio, não era nada demais, né? A uma pessoa estar ali junto com o animal. Pergunta 3. Deus disse a Adão que, se eles comessem do fruto da árvore, certamente morreriam. Mas Satanás disse a Eva que eles não morreriam. O que Satanás estava sugerindo a respeito de Deus? Ele estava sugerindo que Deus era mentiroso, né? Porque ele estava contradizendo uma afirmação que Deus tinha dado a Adão. Pergunta 4. O que Satanás disse a Eva que aconteceria com eles se eles comessem desse fruto? Então, Satanás disse que eles não morreriam, né? A primeira mentira era essa. Mas que se tornariam como Deus e seriam capazes de decidir por si, né? Por si não, queridos, é por si mesmo, o que era bom e o que era mal. Ou seja, a partir daquele momento, eles iriam tomar suas próprias decisões sem precisar de Deus. Isso foi um perigo, né? Algo muito ruim que aconteceu. Pergunta 5. Satanás ainda tenta enganar e trapacear as pessoas hoje em dia? A resposta é sim, né? Com toda certeza, ele tenta de todas as maneiras nos ludibriar, nos enganar. E como Satanás fala com as pessoas hoje em dia? Então, ele e seus demônios podem falar diretamente à mente das pessoas, ou ele fala através de outras pessoas. Então, assim como ele usou a serpente com Eva para enganar Eva, ele pode também usar outras pessoas ao nosso derredor para poder nos enganar de alguma maneira. Pergunta 7. Satanás quer que vocês escutem a palavra de Deus ou acreditem nela? Com certeza não, né? Porque se nós escutarmos e aprendermos a palavra de Deus, nós seremos capazes de reconhecer as astúcias dele e escaparmos das suas armadilhas. Pergunta número 8. Por que Satanás não quer que as pessoas escutem e creiam na palavra de Deus? Porque ele odeia Deus e odeia todas as pessoas e quer que todas vão junto com ele para o fogo eterno, né? Que foi o lugar que Deus preparou para Satanás e seus demônios. Pergunta 9. Deus disse que Adão e Eva morreriam se comesse do fruto da árvore. E Satanás disse que eles não morreriam. Quem falou a verdade? Lógico, né, queridos, que foi Deus que falou a verdade. Pergunta 10. Satanás é muito forte. Foi por culpa total dele que Adão e Eva pecaram? Resposta, não, né? Adão e Eva escolheram pecar, ou seja, eles escolheram desobedecer a Deus, tá? Deus lhes tinha dado claramente suas instruções. Ele tinha sido muito amoroso com eles. Deus deu-lhes vontade própria para que pudessem fazer escolhas. E eles, infelizmente, escolheram desobedecer a Deus e comeram do fruto. Pergunta 11. Adão e Eva não caíram mortos imediatamente após terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que eles morreriam por sua desobediência. O que Deus quis dizer com isso, que eles morreriam? Bom, primeiro, que seria imediatamente separados de Deus, a fonte de suas vidas. Seu relacionamento com Deus morreria naquele instante. Então, a primeira morte seria a separação com o relacionamento com Deus, né? O segundo ponto é que seus corpos posteriormente morreriam por causa da sua desobediência. Ou seja, uma vez que eles foram separados de Deus, que era a fonte da vida deles, é como nós já estudamos. Quando você arranca um galho de uma árvore, o galho não morre naquele exato momento. Mas sem a seiva principal, sem estar ligado àquela árvore, esse galho vai morrer. E os frutos e as folhas que estiverem nesse galho vão morrer junto com ele. Então, assim também é a nossa vida, né?
Nós morremos porque fomos separados do nosso Criador, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E o último, né, essa morte, significa que seriam separados de Deus para sempre. Ou seja, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito seria jogado no lago de fogo, né, por desobediência a Deus, pelo pecado. Mas na lição de hoje nós vamos ver que Deus fez uma promessa quanto a isso. Finalizando então as perguntas da lição 10. O que Adão e Eva fizeram quando perceberam que estavam nus? E por que agiram assim? Bom, eles fizeram roupas de folhas porque sua atitude em relação aos seus corpos tinha mudado. E eles tentaram suprir suas necessidades próprias, em vez de pedirem ajuda a Deus, né? Por que então que eles não pediram ajuda a Deus? Porque Deus vinha visitá-los todas as tardes no jardim, vinha ensinar a eles, vinha dar a eles tudo o que eles necessitavam. Eles tinham um ótimo relacionamento com Deus. E por que então agora eles tentaram se virar sozinhos, né? Vamos ver. O que Adão e Eva fizeram quando ouviram Deus vindo para vê-los? E por que eles fizeram isso? Então, quando Adão e Eva viram Deus, eles se esconderam, porque não se sentiram mais à vontade na presença de Deus. A atitude deles em relação a Deus havia mudado por causa do seu pecado, por causa da desobediência. Eles não eram mais amigos de Deus. Eles estavam agora com vergonha e com medo, né? Então, com um comparativo aí, uma criança quando desobedece o pai, a mãe e faz algo contra a vontade dos pais, e os pais chegam, né, naquela criança de surpresa, ela fica com vergonha, fica com medo. Por quê? Porque desobedeceu. Então, assim foi o sentimento de Adão e Eva com relação a Deus. Mas é possível se esconder de Deus? Não. Isso nós já aprendemos, né, que não é possível, pois Deus está em toda parte. Ok, pessoal? Então, vamos orar agora para nós começarmos nossa lição número 11. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia de vida com saúde na tua presença, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado em nossas vidas, pelo suprimento de cada dia, pelo lar, pela casa onde moramos, pelas nossas portas de emprego, de trabalho, aqueles que estão, ó Pai, sem trabalho, sem emprego, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa proporcionar, ó Senhor, o sustento, a vida deles, ó Deus. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo mal, Senhor. Toda doença, toda enfermidade, Senhor, todo acidente, todo roubo, assalto, furto, ó Pai. O Senhor tem sido misericordioso com nossas vidas, ó Deus, e o Senhor tem nos acolhido, ó Pai, debaixo das tuas asas, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha nesta manhã, ó Deus, preparar realmente as nossas vidas, as nossas mentes, nossos corações para poder aprender mais da Tua Palavra, aprender mais de Ti, Senhor, que nós possamos realmente entender qual que é a Tua vontade para nossas vidas. Espírito Santo de Deus esteja, Senhor, conosco, nos dando discernimento, Pai, nos instruindo, nos mostrando a verdade, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Então vamos aqui à lição atual, que é a lição 11, né, do curso Alicerces Firmes. Então hoje a lição é a promessa e a maldição de Deus. Bom, só resumindo, da lição 1 que nós já estudamos até a lição 8, nós demos uma introdução à Bíblia, nós estudamos sobre Deus, nós estudamos depois sobre o que Deus criou, né? Os seres espirituais,
criou a terra, os céus, as árvores, os animais, criou o homem, a mulher, né? Então nós vimos da lição 1 à lição 8 a criação de Deus, que tudo que Deus tinha feito era perfeito. Na lição 9 nós tivemos um resumo, né, do que nós tínhamos aprendido. Na lição 10, a partir da lição 10, nós começamos a ver o quê? Começamos a ver uma nova história, uma nova fase da história do ser humano, da Terra, né? Que foi a entrada do pecado na vida do ser humano, a desobediência, aonde mudou tudo. Então, hoje nós iremos ver que essa desobediência, né, esse pecado de Adão e Eva, tiveram consequências, né? E por causa da desobediência deles, a terra foi maldita, né? Foi amaldiçoada. E vamos ver também que, apesar disso, Deus, ele prometeu alguém que viria nos libertar dessa maldição, que viria nos libertar da morte eterna, que viria nos salvar, nos resgatar disso que Adão e Eva fizeram. E hoje nós temos, né, a opção de não irmos mais para o lago de fogo eterno, que é aquele que está preparado somente para Satanás e seus anjos, né? Então nós temos essa opção e nós vamos aprender aqui hoje, tá? Então o objetivo da lição é mostrar que Deus sabe de todas as coisas e castigará todo o pecado, né? Mostrar que Deus não permitiria que Satanás tivesse vitória permanente em conduzir o homem ao pecado e que enviaria um libertador que derrotaria Satanás e salvaria a humanidade do seu poder. Mostrar as terríveis consequências finais do pecado e mostrar que o homem não pode salvar a si mesmo do pecado, tá? Então isso é muito importante nós entendermos. Nós não temos capacidade nenhuma, por mais inteligente que nós possamos ser, né? Por mais bondosos que nós possamos ser, por mais que a gente possa ajudar as pessoas que estão ao nosso derredor, por mais que a gente possa fazer tudo certinho, nós temos que entender que nós somos pecadores, tá? A Bíblia nos fala que não há um justo sequer. E por causa disso, nós não podemos nos salvar a si mesmos. Não temos nenhuma condição de salvar a nós mesmos. Por isso que a gente precisa desse libertador, desse salvador que Deus enviou a nós, tá? Então, essa lição vai nos ajudar a reconhecer que ninguém pode pecar e ficar impune, tá? Então, todo pecado, ele pode ser perdoado por Deus, porém, ele tem um retorno, tá? Ele tem um pagamento, né? Então, não vai ficar impune. Eu não vou pecar, eu vou pedir perdão a Deus pelo meu pecado e acabou ali. Dependendo do que eu fiz de errado, dependendo da minha desobediência, vai ter uma consequência, entendeu? Apesar de Deus me perdoar, sim, pode ser que haja uma consequência em minha vida e eu tenha que passar por essa consequência. Então, eu viver as consequências daquilo que eu fiz de errado, do meu pecado, não quer dizer que Deus não me perdoou. Se eu realmente, de coração, não somente com minhas palavras, mas com todo o meu ser, eu me arrependo. Ou seja, arrepender-se é dar uma meia volta. É você virar 180 graus na direção que você está indo e ir na direção ao contrário daquilo de errado que você está fazendo. Então, se realmente eu me arrependo daquilo, eu não sinto mais prazer nenhum por aquilo que eu fiz de errado e dou meia volta, então quer dizer que Deus com certeza vai me perdoar. Porém, tá? Se nós tivermos que passar por alguma consequência desse pecado, nós iremos passar, nós não ficaremos impunes. Bom, nós temos que reconhecer que Deus traçou um plano para derrotar Satanás. E reconhecer que todos os problemas do mundo, todos os problemas que nós vivemos hoje, cada um de nós vivemos, surgiram como consequência do pecado.
tá? Então, todos os problemas que nós temos hoje são simplesmente consequências. A causa principal, a raiz principal de todos esses problemas que nós vivemos foi lá atrás na criação, quando Adão e Eva pecaram, tá? Então, tudo de mal que existe hoje no mundo e nas nossas vidas são apenas consequência. A causa foi o pecado. Bom, Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né, nos ensina muito sobre Deus. Como já mencionamos em nossa primeira lição sobre a Bíblia, nós não estamos apenas lendo histórias, nós estamos aprendendo sobre Deus. Estamos aprendendo como Ele é, o que Ele faz e como Ele lida, como Ele trata com o homem. Vamos prestar bastante atenção quando estudarmos a reação de Deus ao pecado de Adão e Eva. E vamos guardar na nossa memória o seguinte: Deus os criou, quem? Adão e Eva, à sua imagem e para a sua glória. E eles pertenciam a Deus. E Deus os amava muito. Ele lhes tinha dado tudo que poderiam precisar. Deus deu tudo do bom e do melhor para eles. E Deus os avisou sobre as consequências da desobediência. Mas eles escolheram desobedecer a Deus. Bom, Deus chamou Adão. Adão e Eva não apareceram para conversar com Deus. Então Deus chamou: Adão, aonde você está? E por que Deus o chamou? Será que Deus não sabia que eles estavam se escondendo? Será que Deus não está em toda parte? E Ele não estava ao lado deles entre as árvores? E Ele não poderia vê-los o tempo todo? É claro que sim, né? Deus podia ver sim aonde Adão e Eva estavam se escondendo. Mas por que então Ele chamou Adão? Deus chamou Adão porque, apesar de pretender puni-los por seu pecado, pela desobediência, Deus ainda os amava, né? É como nós temos nossos filhos. Se os nossos filhos nos desobedecem, se os nossos filhos não nos amam, se os nossos filhos não querem um relacionamento conosco, será que mesmo assim nós vamos deixar de amá-los por causa de tudo isso? Com certeza não, são filhos. Então, apesar de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, terem pecado e passarem pelas consequências disso, Deus ainda os amava. Então Deus estava lhes dando a oportunidade de concordarem com Ele que estavam errados ao acreditar em Satanás, ao invés de acreditar nele. Vamos ao nosso primeiro versículo de hoje, que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, né? Então Jesus não está demorando para voltar. Embora por vezes pareça que é assim. Mas Ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça. E está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem, né? Então, a vontade de Deus, a vontade de Jesus é que todos nós nos arrependamos e a gente possa vir a crer no Evangelho, o Evangelho da salvação, crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Essa é a vontade de Deus. Então, Deus estava dando ali a oportunidade de concordarem que tudo que Deus disse a eles, Adão e Eva, era verdade. E Deus não mudou. Ele ainda nos chama hoje em dia, apesar de não podermos ouvir a sua voz como Adão e Eva ouviam. E como Deus então fala conosco hoje? Como que Ele nos chama hoje, né? Então Ele nos chama através de todas as coisas que podemos ver ao nosso redor. Uma ilustração. Todos os dias a voz de Deus está nos dizendo: ouça-me,
Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o Deus verdadeiro. Sei de todas as coisas. Eu sou o Todo-Poderoso. Olhem para todas as coisas que criei para vocês. Vejam todos os alimentos que fiz. Olhem para a vida que lhes dei. Eu amo vocês. Ouçam-me e busquem-me. Então, ao observarmos todas as coisas da terra e a imensidão do céu e de todas as estrelas e pensarmos sobre o universo que se perde de vista, lembremos-nos de que Deus está nos chamando e quer que nós o ouçamos. Agora vamos ler o Salmo 19, versículo 1 a 3. Os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Cada dia que passa, conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela a noite seguinte como se pode conhecer o Criador. E esses discursos são silenciosos. Não se ouve uma palavra. Então, o meio que Deus fala conosco é através da sua criação diariamente. E nós temos que perceber isso em nossas vidas, né? Então, Deus nos chama porque quer que o conheçamos. A grande variedade, beleza e extensão da sua criação deveria nos fazer parar para pensar. Deve haver alguém maior, mais sábio e mais poderoso do que o homem. Precisamos conhecê-lo. Mas Deus não está falando conosco apenas através das coisas que fez. Ele também nos chama através da sua palavra. Então a Bíblia, ela é a mensagem de Deus para cada um de nós. A Bíblia é Deus falando conosco. É uma carta que ele escreveu pessoal para cada um de nós. Vamos ler agora Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé, tal como a Escritura afirma: o justo viverá pela fé. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, a nossa salvação vem através da nossa fé em Cristo, da nossa fé no Evangelho, da nossa fé na Palavra de Deus. Vocês se lembram de alguma vez terem aprendido sobre o grande privilégio de termos a Palavra de Deus prontamente acessível a nós? Que coisa terrível seria ignorarmos a Palavra de Deus. Então, em Hebreus 2:3, a palavra diz: que é que nos leva a pensar que podemos escapar, se formos indiferentes a essa grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus e que nos foi transmitida por aqueles que o ouviram falar? Então aqui a questão é: como que nós iremos escapar do julgamento? Como que nós iremos escapar
das consequências dos nossos pecados se nós não ouvirmos, se nós não aprendermos, se nós formos indiferentes, né, pelas palavras anunciadas por Jesus. As palavras que foram primeiramente transmitidas aos seus apóstolos e depois, através deles, transmitidas a nós. Como é que poderíamos escapar se nós não acreditarmos nessas palavras, né? Então não há como. Então, como é importante para cada um de nós, para mim, para você, conhecer, entender e acreditar na mensagem de Deus. Vocês estão lembrados de que mencionamos como Deus, através dos séculos, trouxe sua palavra para nós com extrema exatidão? Ou seja, através de séculos e séculos, anos e anos, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela continua intacta, ela continua a mesma, desde a época que foram escritas por seus profetas, até hoje ela é a mesma. Tá? Deus teve esse cuidado de não deixar ninguém transformar a palavra dele, poder desviar o foco, poder desviar os objetivos da palavra de Deus. Ela se mantém intacta. E ele preservou sua mensagem cuidadosamente. Por quê? Para que nós, no tempo que nós vivemos, possamos conhecê-lo. Para que você e eu possamos conhecê-lo, né? Então, João 17:3 diz: E esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Então, queridos, a vida eterna é conhecer a Deus. Então, imagina, né, como hoje em dia, para nós conhecermos uma pessoa profundamente, nós temos que conviver ao lado dessa pessoa por muitos e muitos anos, e mesmo assim pode ser que ainda a gente não venha a conhecer essa pessoa profundamente. Agora vocês imaginam conhecer a Deus, conhecer os princípios, os pensamentos, as vontades de Deus em tudo que Ele é. Então realmente só uma vida eterna poderia nos dar a chance de conhecer a mais como Deus é, porque eu tenho certeza que nós precisamos de muito e muito tempo para conhecer a Deus. Por isso que nós iremos ter a vida eterna, para que a cada dia nós venhamos a ter um relacionamento melhor com Deus, tá? Então essa é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Bom, Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, né? Vamos agora em Gênesis 3:10. Opa, desculpa. Então vamos lá. Ele respondeu, depois que Deus chamou Adão, né? Adão respondeu: Percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então Adão e Eva estavam com medo de Deus porque tinham desobedecido ao seu mandamento. É aquele exemplo que eu já dei, né? Se os filhos decidirem fazer alguma coisa que seus pais os proíbam, eles esperarão e farão somente quando acharem que seus pais não estão por perto. Mas, se eles ouvirem seus pais, tentarão se esconder porque têm medo de serem descobertos e castigados. E quando uma criança sabe que desobedeceu, tem medo e não quer se aproximar de seus pais naquele momento. Assim como as crianças se escondem porque estão com medo e vergonha, também Adão e Eva se esconderam de Deus.
Então Adão e Eva tinham motivos para temer. Eles sabiam o que tinham feito e eles sabiam o que Deus tinha dito que aconteceria por causa do seu pecado, da desobediência. Aí Deus interrogou Adão. Vamos ver o versículo 11 aí, de Gênesis 3. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore da qual eu o proibi de comer? Então Deus interrogou Adão e Eva a fim de dar-lhes mais uma oportunidade para se arrependerem, isto é, concordarem com Deus que haviam feito algo errado. Deus tinha autoridade e poder para interrogar Adão, porque era seu criador, e Deus criou Adão e depois criou Eva da costela de Adão. Ambos pertenciam a Deus, e ele os criou para que o amassem, obedecessem e trouxessem glória ao seu nome. Vamos ver Isaías 43, 7. Todo o que é chamado pelo meu nome virá. Todo aquele que eu criei para minha glória, a quem formei e fiz, voltará. Glória a Deus por isso. Deus também dá vida a nós e a todas as pessoas. Nós já lemos isso, que Deus é o dono das nossas vidas, Deus nos criou e Deus nos deu o fôlego de vida. Atos 17, 25. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem, tá? Então esse é o Deus. Ele é o nosso dono por direito. Adão e Eva tinham que prestar contas a Deus pelo que haviam feito, e nós também temos que fazê-lo por tudo o que pensamos e fazemos durante as nossas vidas. Então, Hebreus 4:13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele. A quem devemos prestar contas de tudo o que fizemos. Então, queridos, esse versículo nos diz o seguinte: não há nada que a gente faça em nossas vidas que, por mais que a gente pense que ninguém esteja vendo, nós estamos fazendo aquilo escondido, Deus está vendo. E tudo que nós fazemos de errado, um dia nós teremos que prestar contas ao nosso Criador, ao nosso dono, ao Deus verdadeiro. Então esse versículo expressa a situação de Adão e Eva e também a nossa situação hoje em dia. Deus vê todas as coisas e nós teremos que prestar contas a Ele de tudo o que fizermos. Adão e Eva tentaram se desculpar. Vamos ver aí os versículos 12 e 13 de Gênesis 3. O homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então a gente pode ver aqui que quando Deus perguntou a Adão por que ele desobedeceu, por que ele comeu do fruto que não deveria comer, em vez de Adão falar, não, realmente eu errei,
eu pequei contra ti, eu fui desobediente, né? Preciso do teu perdão. Ou seja, se ele tivesse se arrependido daquilo que fez e pedido perdão a Deus, talvez a história poderia ser outra. Mas, ao invés disso, o que ele fez? Como a maioria de nós hoje fazemos, né? Quando nós erramos. Em vez de assumir o erro, assumir a nossa responsabilidade, a gente tenta empurrar para outras pessoas. Então o homem, Adão, empurrou a culpa para cima da mulher e a mulher, consequentemente, empurrou a culpa para cima da serpente. E nenhum deles dois assumiram serem culpados do que fizeram, da escolha deles. Então Adão colocou a culpa em Eva e Eva culpou a serpente. Mas Deus já sabia de tudo o que havia acontecido e nada estava oculto para Deus. Quando alguém é descoberto fazendo alguma coisa errada, normalmente tenta culpar outra pessoa. Algumas vezes, uma pessoa inocente é castigada porque alguém que errou colocou a culpa nela. Nós podemos tentar culpar outras pessoas, como Adão e Eva fizeram, mas Deus sabe de todas as coisas e não permitirá que escapemos do castigo culpando outras pessoas. Jovens e velhos, homens e mulheres evitarão de todas as formas assumir a responsabilidade por seus próprios pecados. Em nossa sociedade, as pessoas frequentemente gastam enormes somas de dinheiro para comprar sua absolvição por crimes que elas realmente praticaram. Infelizmente, advogados astutos, juízes injustos e um sistema distorcido de leis contribui com um sistema legal no qual nós vemos cada vez menos punição justa pelo crime. Frequentemente, é a vítima que sofre os piores abusos, mesmo quando perante o tribunal. E esse é o quadro triste e não reflete de forma alguma o que Deus tem em mente por justiça. Alguns advogados podem ser comprados, alguns juízes podem ser sábios ou ser facilmente influenciados ou mesmo desonestos. Algumas das nossas leis podem ser muito injustas, mas Deus não mudou. Qualquer coisa que tenha passado impune pela justiça dos homens não passará pela justiça de Deus. O julgamento de Deus é firme e nunca muda. Ele é santo e justo e sabe de todas as coisas e fará sempre exatamente o que disse. Então, glória a Deus por isso, que nós temos sim o justo juiz, né, que é Cristo em nossas vidas. Apesar de os homens pecarem, apesar dos homens muitos serem injustos, desonestos, nós temos um advogado fiel, um juiz justo, aquele em que nós podemos realmente nos entregar e confiar. Bom, a maldição de Deus sobre a serpente, né? Nós vamos ver que Deus lançou uma maldição sobre ela. Então, no versículo 14 de Gênesis 3. Então o Senhor Deus dirigiu-se à serpente. Este é o seu castigo. Você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você terá de rastejar sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Então Deus amaldiçoou a serpente, porque foi usada por Satanás. Deus não nos diz como era a serpente antes de ser usada por Satanás para enganar Eva, mas sabemos que ela não rastejava sobre o ventre quando Deus a criou, né? Então a serpente no início não era como nós conhecemos hoje as cobras, né? Hoje elas rastejam, elas não têm patas ou pés, mas naquela época, antes de Deus lançar essa maldição sobre ela, com certeza ela tinha algum outro meio de locomoção.
Mas agora, Deus disse que ela ia rastejar sobre seu ventre e comer pó. Deus sabia que foi Satanás que falara através da serpente para tentar Eva. Deus conhece tudo o que Satanás e seus maus espíritos pensam e planejam fazer. Eles não podem esconder nada de Deus. Deus castigará Satanás e todos os seus maus espíritos por todos os feitos perversos e por sua horrível desobediência a Deus. Agora vamos ver o que Deus falou com a mulher. Uma vez que Adão e Eva desobedeceram a Deus e seguiram o conselho de Satanás, foram separados de Deus e controlados por Satanás. Vamos ler a Efésios 2, versículo 1 e 2. Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Então, a própria palavra de Deus, a Bíblia, nos afirma que se nós não estivermos debaixo da obediência e da palavra de Deus, nós estamos debaixo de quem? Da desobediência ao príncipe do poder do ar, né? Quem que é o poderoso príncipe do poder do ar? A quem aqui Deus está se referindo? A Satanás, tá? Então, se nós não obedecermos a palavra de Deus, se nós não seguirmos, né, ao Evangelho, que é a boa notícia, então nós estaremos sendo iguais à multidão e às outras pessoas cheias de pecados e seremos obedientes a Satanás, tá? Então, isso é a palavra de Deus que está nos mostrando, nos dizendo, como a palavra nos diz, né? Que existem apenas dois reinos: o reino dos céus e o reino das trevas. E cada um desses reinos tem o seu Senhor. Então nós sabemos que o Senhor do reino dos céus é o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. E o reino das trevas é Satanás. Então a gente não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou nós servimos a um e desobedecemos ao outro, ou servimos ao outro e desobedecemos a Deus. Então não há como servir aos dois ao mesmo tempo. Nós temos que fazer nossas escolhas e servir a um reino. Ou nós somos amigos de Deus, ou somos inimigos de Deus. E eles não eram mais filhos de Deus. Agora, Adão e Eva eram filhos de Satanás. É uma palavra forte, né? Filhos de Satanás. Por que filhos de Satanás? Porque eram filhos agora da desobediência. Então, Satanás tornou-se o Deus desse mundo, né? Em João 12:31, 2 Coríntios 4:4, a Bíblia vai nos mostrar. A hora do julgamento do mundo chegou, e a hora em que o príncipe deste mundo será expulso, né? Então, Satanás é considerado o príncipe deste mundo. Vamos ver Coríntios 4:4. Satanás, o Deus, sempre Deus, letra minúscula, tá, querido? Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é.
Então você vê que Satanás é considerado o príncipe e o Deus deste mundo. Então, nesta altura, Satanás provavelmente pensou que derrotaria Deus e que teria o completo controle do mundo e de todas as pessoas. E era isso exatamente que Satanás queria. Mas ninguém pode derrotar a Deus. Deus é o Criador Todo-Poderoso. E Deus prometeu que enviaria um libertador que derrotaria Satanás e libertaria a humanidade de seu poder. Gênesis 3,15. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Então vamos ver o que esse versículo 15 significa, o que Deus está falando com isso, né? Sobre a inimizade entre a descendência da serpente e da mulher. Quem que é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Deus planejou que o libertador prometido seria filho de uma mulher virgem, né? Como nós conhecemos, Jesus Cristo, ele nasceu de Maria, que era virgem, né? Foi o Espírito Santo de Deus que colocou lá a semente, né? que colocou o embrião na vida de Maria, para que ela pudesse vir a gerar a Jesus Cristo em seu ventre. Então Maria era sim uma mulher virgem quando o Espírito Santo visitou ela, e quando Jesus nasceu, ela era virgem. Então Isaías 7,14 e Lucas 1,27. Por isso, o Senhor vai dar um sinal. Uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. O nome Emanuel significa Deus conosco. Tá? Lucas 1,27. A uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Né? Então, Maria era realmente uma virgem, como Deus havia prometido, que o libertador, que o Salvador, nasceria de uma mulher virgem. Bom, não vou entrar em mais detalhes sobre esse assunto, que nós iremos ver mais para frente. Observe que aqui não diz descendente deles. O homem nem sequer é mencionado nesse versículo. Quando lemos ferir a cabeça, simboliza esmagar a autoridade ou a liderança de um grande poder. E quando a cabeça é ferida, pisada, o resto do corpo não pode sobreviver. Mas aquele cujo calcanhar é ferido sobrevive apesar de ferido. Né? Então, o libertador lutaria contra Satanás, o Deus deste mundo e governante dos poderes do mal, e o derrotaria. Satanás lutaria contra o libertador e o feriria, mas não seria capaz de derrotá-lo. O libertador prometido iria destruir Satanás e libertar a humanidade do seu poder, para que o homem novamente se reconciliasse com Deus,
para que o homem novamente tivesse com Deus. Então, nós já aprendemos muita coisa sobre Deus estudando Gênesis capítulo 1 e 2. Aprendemos o quê? Que Deus já existia quando todas as coisas começaram a existir. Que Deus é eterno, que Ele nunca teve um princípio. E também aprendemos através da sua maneira de criar que Ele é todo-poderoso, que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, que Ele sabe tudo e que Ele é bom e amoroso. Também aprendemos que Ele é santo e justo, castiga aqueles que lutam contra Ele e desobedecem aos seus mandamentos. Agora também veremos que Deus é bondoso e misericordioso. Salmos 145, 8. O Senhor é cheio de graça e misericórdia. Sua paciência é grande e transborda em amor. A graça e misericórdia são duas palavras maravilhosas. Alguém uma vez disse que graça é recebermos as coisas boas que precisamos sem a merecermos. Graça é a bondade de Deus derramando-se sobre pessoas indignas, imerecedoras. E misericórdia é não recebermos o castigo que merecemos. Então, graça é recebermos o que nós, de Deus, aquilo que nós não merecemos, a salvação. E misericórdia é não recebermos de Deus aquilo que nós deveríamos receber, que é a nossa condenação. Então, graça e misericórdia, essas duas coisas importantíssimas, vêm de Deus. Nós sabemos, baseado no que já aprendemos, que Deus sempre castiga o pecado. Mas, em seu grande amor, Deus prometeu livrar-nos de um modo especial, enviando um libertador para que o homem pudesse ser salvo do castigo que merecia. Ele poderia simplesmente deixar Adão e Eva morrerem e irem para o castigo eterno. E era isso que eles mereciam. Mas Deus prometeu um Salvador que libertaria Adão e Eva e toda a humanidade do controle de Satanás e os traria de volta a Deus. Então Deus é bondoso e Deus é misericordioso, porque promoveu esse libertador para nós. Imagine um rapaz que, desobedecendo as instruções do seu pai, pegou o carro da família e saiu. O rapaz perde o controle do carro e se machuca seriamente. Quando o pai sabe do acidente do filho, imediatamente vai ao hospital para estar com ele. O filho está com muita vergonha e teme olhar para seu pai. Ele sabe que é total merecedor da ira do pai, porque ele desobedeceu. Mas, em vez de demonstrar ira, o pai demonstra preocupação pelas necessidades do filho. Ele é bom para o seu filho. Apesar de saber que haverá um sério castigo para a desobediência do filho, o pai se preocupa em ajudá-lo a se recuperar dos seus ferimentos. O pai demonstrou graça, dando a seu filho o que ele precisava, ao invés do que ele merecia. Então, a isso é graça e misericórdia de Deus. É Deus nos dar aquilo que nós precisamos, mas que nós não merecemos. Deus é mais amoroso e bondoso do que qualquer pai terreno poderia ser. Deus deu a Adão e Eva tudo o que eles precisavam quando os criou. Deus não tinha que dar coisas boas para eles, mas lhe deu porque é amoroso e bom. Quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, mereciam a ira de Deus. Mas o que Deus fez? Ele os mandou imediatamente para o castigo eterno? Não, porque Ele é misericordioso e bondoso, prometeu enviar um libertador
para salvá-los do castigo que mereciam. Então, quando falamos da graça e misericórdia de Deus, nós normalmente as colocamos em contraste com o merecido castigo pelo pecado do homem. O amor de Deus é demonstrado através da criação, mas nós vemos a graça e a misericórdia de Deus depois que o homem se rebelou contra o Deus que os amava. A maldição de Deus sobre a mulher. Vamos ver o que Deus disse que a mulher passaria. Gênesis 3,16. E o Senhor Deus disse à mulher: você terá muitas dores durante a gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Apesar disso, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então Deus disse a Eva que, por ela ter desobedecido ao Senhor, ela e todas as futuras mães sofreriam ao dar à luz filhos, e seu marido teria autoridade sobre ela. Agora vamos ver a maldição de Deus sobre o homem e sobre a terra. O que Deus diz que aconteceria com o homem e com a terra? Versículos 17 ao 19. Ao homem ele disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Ela também produzirá espinhos e ervas daninhas, e você precisará alimentar-se das ervas do campo. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte para a terra da qual você foi formado, pois você foi feito da terra, e a terra voltará. Adão totalmente ouviu a Eva ao invés de obedecer ao que Deus havia dito. Então Adão sabia o que Deus havia dito, mas ele preferiu seguir as sugestões de Eva e fazer o que ele sabia ser a vontade de Deus. Quanto sutilmente Satanás trabalha tentando fazer com que acreditemos nele e não em Deus. Mesmo os nossos familiares podem tentar confundir-nos e nos fazer pensar que não precisamos crer em Deus. Satanás usou a serpente para enganar Eva e usou Eva para fazer Adão desobedecer a ele. Nem Adão nem Eva fizeram a escolha certa e ambos sabiam o que Deus havia dito. Precisamos ter certeza de que estamos crendo em Deus e não nos homens. Como já antes, Satanás muitas vezes mente para nós através de pessoas e tenta tornar essas mentiras muito atraentes. Devemos nos lembrar que nossa primeira lição foi sobre a autoridade da Bíblia. Devemos nos lembrar continuamente de que a palavra de Deus foi escrita para nós, para que pudéssemos conhecê-lo e saber o que é certo. Deus é a autoridade suprema para toda a verdade. Ninguém é tão sábio quanto ele. Eva decidiu descobrir se Satanás era mais sábio que Deus. E Adão decidiu fazer suas próprias escolhas. A história dos resultados do pecado de Adão e Eva deve ser suficiente para nos advertir a darmos uma boa e longa olhada na Bíblia, a fim de aprendermos e crermos no que Deus nos diz na sua palavra. Por Adão e Eva terem dado ouvidos a Satanás, caído em ciladas e desobedecido a Deus, Deus disse que daquele tempo em diante a terra seria amaldiçoada. Antes de ter pecado, Adão cuidava do jardim. Tudo crescia sem que Adão fizesse qualquer esforço. Não havia ervas daninhas e nem pestes. Mas quando Adão pecou, Deus amaldiçoou a terra.
Muitas ervas daninhas começaram a crescer e isso dificultou o trabalho de Adão. Os resultados do pecado atingiram não só Adão e Eva, mas também o jardim encantador que Deus lhes tinha dado. Na verdade, todas as coisas más deste mundo existem por causa da desobediência a Deus. Satanás e seus seguidores desobedeceram a Deus e agora vagueiam pela terra. Quando o homem desobedeceu, seu pecado afetou toda a criação de Deus. Mas por que o pecado do homem deveria afetar toda a criação? Deus tinha feito a terra para o homem. Porque Deus amava o homem, deu a ele tudo o que precisava. Porque Deus amava o homem, criou as coisas não apenas adequadas, mas também lindas e em abundância. Mas o homem rejeitou o amor de Deus. Parte da consequência seria que o homem não mais viveria em um ambiente perfeito. Vivemos num mundo que ainda sofre com aquela maldição. Estamos lutando constantemente contra doenças, dores, fraquezas, dores de parto, trabalhos duros, difíceis condições climáticas, pestes de animais e insetos, ervas daninhas, tristezas, angústias e morte. Nenhuma dessas coisas existia no mundo antes do pecado de Adão e Eva. Deus havia dado um lugar perfeito e queria que eles estivessem em perfeita harmonia com Ele para sempre. Mas o homem escolheu rebelar-se contra Deus, e essa rebelião trouxe consequências desastrosas que ainda sofremos até hoje. O corpo de Adão tinha que morrer, como Deus havia dito. Deus fez Adão do pó da terra. Porque Adão pecou, Deus disse a ele que seu corpo tinha que morrer e voltar novamente à terra. Quando Deus criou Adão e Eva, criou-os capazes de viverem para sempre. Mas agora Adão e Eva tinham que morrer por causa da sua desobediência a Deus. O pagamento pelo pecado é a morte. Não apenas morte física, mas separação de Deus, agora e para sempre, e castigo eterno no lago de fogo. Estamos chegando ao fim. Adão e Eva são os pais de todas as pessoas. Gênesis 3:20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela se tornaria a mãe de toda a humanidade. São os nossos descendentes mais antigos. Apesar das pessoas terem diferentes cores de pele, todos nós originalmente viemos dos mesmos pais, Adão e Eva. Vamos ver Atos 17:26. Ele criou, partindo de um só homem, todas as pessoas do mundo, e espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou previamente qual delas se levantaria e qual cairia, e quando, e determinou as fronteiras das nações. Então, todos nós, originalmente, somos descendentes de Adão e Eva. Eva foi a primeira mulher e a mãe de todo ser humano. Adão foi o pai de todos nós. Adão foi separado de Deus porque deixou de obedecer-lhe. E o pecado de Adão arruinou sua perfeição, sua perfeita relação com Deus. Arruinou também a perfeição da terra que Deus lhe tinha dado para habitar. Seu pecado desencadeou uma corrente de tristezas. Por causa do seu pecado, Adão e todos os seus filhos morreriam. Romanos 5:12. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, ou seja, Adão, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos somos pecadores, porque somos descendentes de Adão.
Todas as pessoas de todos os países morrem, porque todos somos descendentes de Adão. Bom, conclusão, queridos. O diabo não os fez pecar, ele só os enganou. Adão e Eva sabiam que Deus havia dito, conheciam muito bem as instruções de Deus. Deus era muito claro nisso. Mas eles mesmo assim desobedeceram. Pensem no amor tremendo que Deus havia demonstrado a Adão e Eva. Ele havia criado todas as coisas boas, lindas e úteis para eles. Ele os criou e lhes deu a vida. Ele era seu Criador amoroso e comunicava-se com eles, dizendo-lhes tudo o que precisavam saber. Pensem no horror que foi o pecado deles e o horror que é o nosso pecado diante do nosso Deus santo e amoroso. Mas pensem na graça que Deus demonstrou em sua promessa de enviar o libertador. O amor de Deus é absolutamente maravilhoso. Quão triste é o pecado à luz do seu amor. O pecado trouxe terríveis consequências. Convivemos com essas consequências todos os dias. Na Bíblia, nós vimos como todas as tristezas da vida começaram. E vimos um Deus santo e justo, reto, verdadeiro e perfeito em tudo que faz. Em nossa próxima lição, veremos o que Deus fez para suprir graciosamente a necessidade de Adão e Eva. Maravilha. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Nossa lição de hoje foi um pouco mais longa. Estamos aí com 1h11 de gravação. Espero que vocês todos tenham entendido, né, o objetivo principal dessa lição, que foi demonstrar que todos nós somos pecadores, porque somos descendentes de Adão e Eva, que decidiram pecar, dando ouvidos a Satanás, desobedeceram a Deus, e por causa disso, do pecado, da desobediência, vieram as maldições sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra. Mas que apesar de tudo isso, Deus ainda nos ama grandemente, e através desse amor dele, através da misericórdia, através da graça, em dar aquilo que nós não merecemos e não dar aquilo que precisaríamos, que merecíamos, quer dizer, ele providenciou o libertador, que é Jesus Cristo, que é o meio que hoje nós temos de nos reconciliar com Deus. Então a nossa relação com Deus, nosso relacionamento, a nossa reconciliação é somente através desse libertador, que é Jesus Cristo em nossas vidas. Não há outro meio de nós termos contato, reconciliação, relacionamento com Deus, se não for através da nossa fé em Jesus Cristo. Bom, vou ficar por aqui. Vamos orar rapidamente para encerrar essa lição de hoje. Muito obrigado, Pai, por mais esse ensinamento para nossas vidas. Que a cada dia nós possamos desfrutar da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua graça e do Teu perdão. Que o Senhor continue nos abençoando, nos ensinando, que nós possamos viver a cada dia a Tua palavra, Deus. E que o Senhor continue, ó Pai, nos dando esperança da vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Abençoa essa nossa semana, que o Senhor possa nos livrar, continuar nos livrando de todo mal, ó Pai, tudo de ruim em nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, estar intercedendo e orando pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão ao nosso redor, por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que têm perdido, Senhor, seus parentes, seus entes queridos, por essa terrível doença que se instaurou na terra, o coronavírus. Mas cremos que o Senhor, ó Pai, está no controle de todas as coisas e que suas palavras se cumprirão uma por uma, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Por isso, Pai, nós pedimos realmente a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nossas vidas a cada momento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado por estarem comigo até esse momento. Espero que vocês tenham aprendido realmente da palavra de Deus mais um pouco. Deixe seu joinha, seu like aí, compartilhe o vídeo com outras pessoas. E até a semana
que vem, se assim Deus permitir. Um grande beijo a todos.